Manuela, vamos então, já que começamos a entrar nas plataformas digitais, esse é um assunto ao qual você tem se dedicado cada vez mais, né, nos últimos anos, e não à toa, né? As plataformas digitais foram a base para uma quantidade abissal de ataques que você recebeu e sua família recebeu. A gente já conversou sobre isso mais de uma vez. Tem um lado bizarro aí na ameaça do Trump, que é, primeiro, a ideia de que você pode atacar o Poder Executivo brasileiro, né, que é onde está a diplomacia, para mudar uma decisão do Poder Judiciário, como se o Trump não vivesse também num país que ainda é uma democracia. E ele também não tem muito pitaco a dar sobre as decisões da Suprema Corte. Presidentes da República não costumam dar pitaco nas cortes constitucionais e democracias. Mas, independentemente disso, o Brasil não é nem de perto o único país que está nessa luta de, querer regular as grandes plataformas digitais e dois, tentar entender que regulação é essa que deve se aplicar às plataformas digitais. No nosso caso, a gente começou a fazer essa regulação agora pelo Supremo, já que o Congresso não se move. Agora, a União Europeia tem já regras e implementará mais regras. A Austrália está trabalhando em regras, o Canadá está trabalhando em regras, vários dos nossos países aqui na América do Sul estão trabalhando em regras. Esse debate é um debate que está vivo em muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos, diga-se de passagem. Nesse momento, o que você acha que tem que ser? O que tem que ser regulado? Se te dessem agora uma caneta mágica que você escreve a regra do Brasil, quais seriam as características gerais para permitir, por um lado, que exista ampla liberdade de debate que é necessário no espaço público, nas redes sociais, mas, por outro, que você conseguisse ter um ambiente digital em que a regra não fosse o dissenso, em que a regra, de alguma forma, fosse a busca de algum tipo de consenso. Porque se você só tem um ambiente que está estimulando o dissenso o tempo todo, a democracia não fica de pé, né? A ideia de uma democracia, no fim das contas, partindo-se do princípio de que discordaremos, como é que a gente chega a acordos? O que você faria? Pedro, sabe que... Eu respondo pragmaticamente no fim a tua provocação, mas eu queria trazer algumas questões mais de fundo. Me autoriza a mudar, inverter Manda ver. Meu raciocínio? Manda ver. Primeiro, assim, desde a minha primeira eleição, quando as pessoas não entendiam como eu me elegia, né, eu tenho poucos recortes de jornal sobre mim que eu guardo e olho muitas vezes, e um deles é uma matéria da Zero Hora que diz Manuela bate Manuela, porque quando eu me elegi a primeira vez, sendo a mais votada da história do Rio Grande do Sul, disseram que eu não ia ser sustentável na política, e na eleição seguinte eu fiz o dobro de votos, né? E fiz isso porque eu sempre utilizei as redes do ponto de vista real, como comunicação, como organização, como elemento de captação. Se você me permite, mas é só uma observação para sublinhar isso que você está dizendo. Eu acho que você é possivelmente uma das políticas mais antigas com presença continuada nas redes sociais no Brasil. Desde o início, sua carreira sempre foi muito digital, né? Desde o início. Sabe que uma vez a RBS, que é a sucursal da Globo aqui, hoje eu conto isso como risada, até para eles, né? Fizeram uma matéria denúncia sobre mau comportamento parlamentar. Lembra daquele episódio de uma deputada que celebrou no plenário e fez uma dança? Eles fizeram uma rodada de todo mundo que se comportava mal. E eu me comportava mal porque eu usava Orkut para me relacionar com os eleitores. O ano era 2005. Fui denunciada. E às vezes as pessoas me atacavam na rua. Eu não votei em ti para tu usar o Orkut. Hoje, se a gente conta isso, né? O deputado usa Facebook. Se o deputado não usar Facebook, as pessoas não votarão nele. Mas sim, tu está correto. Sempre, né? Quando a gente busca o histórico de matéria sobre isso, a gente tem uma vez que a Veja fez uma matéria grande, deputada tuiteira,
né, como algo pejorativo ainda, né? Eu e a Sabrina Sato, como quem diz, olha ali o mundo que ela está usando. Mas eu não estou falando isso para me gabar, estou falando isso para dizer que esse foi um tema que me acompanhou a vida inteira, profissionalmente. Eu sou jornalista, então eu fazia e tentava entender o que estava acontecendo. E hoje eu estudo exatamente como, no meu doutorado, como as ideias de liberdade norte-americanas, que é uma concepção específica de liberdade do liberalismo norte-americano, do Jefferson, né? Como essas ideias, elas marcaram a regulação das redes brasileiras, porque aqui tem um primeiro erro. As redes brasileiras não serem reguladas é um tipo de regulação. É um tipo de regulação que serve a interesses não nacionais. E, nesse sentido, o governo Trump também nos ajuda, porque na última década, muitas vezes, quando a gente falava que as plataformas, as big techs, né, se relacionam com o governo norte-americano e cumprem um papel estratégico, inclusive de transmissão de dados sensíveis de cidadãos do mundo inteiro ao governo de um país, numa aparência de tranquilidade democrática, as pessoas diziam, tem mania de perseguição, essas empresas são transnacionais, o que tem? Qual é o problema dos nossos dados circularem? Qual é o problema do Facebook fazer joguinho e saber tudo, como a gente se comporta? Então, o governo Trump deixou claro a relação das gigantes da tecnologia com os interesses nacionais norte-americanos. E não regular, nesse caso, é estar a serviço desses interesses. E teve um outro episódio também muito bom, eu até brinco, poxa, essa galera tornou umas partes da minha tese inúteis, né? Porque os primeiros 2 capítulos da minha tese é resgatando os vínculos e a história dos investimentos públicos estatais norte-americanos no desenvolvimento das tecnologias, né? De como eles montaram um modelo de negócio para disfarçar o dinheiro saindo da guerra do Vietnã. Como o Estado americano estava muito fragilizado e a gente tinha ali o surgimento de muitos movimentos, os hippies, comunalistas, etc., nos Estados Unidos, como eles bolaram um formato difícil de identificar a origem do dinheiro para sustentar os investimentos militares, né? Essa associação dos militares com os hippies americanos que produziu isso. Por que eu estou dizendo isso tudo, Pedro? Para te dizer o seguinte, hoje, do jeito que está, de diversas formas, que não é só a forma que a gente usa. A gente está falando sobre discurso de ódio na internet. Não! A gente está falando de soberania, a gente está falando de interesses comerciais, a gente está falando de possibilidade de proteção. No mundo em guerras, não é pouca coisa os nossos dados sensíveis estarem nas mãos de um outro país. E não é aqui nenhuma megalomania. Vê, todos nós falávamos da China quando a China não permitiu o Facebook lá. Vê o que aconteceu em Mianmar com o uso absolutamente não regulado daquela rede num povo não letrado no universo ocidental, né, do uso da internet. Então, eu estou dizendo tudo isso para que a gente pense. Regulação de redes no Brasil não é um assunto de SECOM, não é um assunto de jornalista apenas, não é um assunto só sobre liberdade de expressão. É também. Mas é, em primeiríssimo lugar, um debate sobre soberania e possibilidade de desenvolvimento nacional. Nesse sentido, a União Europeia, quando cria o seu regramento, cria a partir daquilo que é relevante para si e das tradições que são fundamentais na equação do que eles julgam ser a Europa. Então, por exemplo, direitos humanos, num país marcado pelo nazismo e pelo fascismo, pelas guerras, tem uma relevância social e cultural na União Europeia que não tem exatamente da mesma forma no Brasil. Ao mesmo tempo, liberdade de expressão para um país que até o final dos anos 80 vivia a ditadura militar, tem um outro sentido, né? Então, tem esse contexto histórico, não dá para copiar. Eu estou me batendo aqui, o pessoal está dizendo que eu estou me batendo. Eu tenho, gente, copo, xícara térmica, eu fico batendo tudo isso, porque só de café vocês viram, né? Não é que eu tomo, o pessoal acha que eu tomo mate, Marilis, porque eu venho com a minha própria térmica. No Rio Grande do Sul, quem anda com a térmica está tomando mate. Eu tomo café de térmica. Não é mate, é café mesmo. Então, desculpem pela bateção. Isso que eu tô com fone, né? Mas vamos lá. Por que eu tô falando isso tudo, Pedro? Para dizer que o que nós chegamos mais perto de um bom projeto é a síntese que o deputado Orlando Silva produziu do 2630. Por quê? Porque o Orlando não teve pressa, não foi afoito e estudou muito sobre o tema.
O maior perigo que nós corremos agora, a gente tem aquilo que nas políticas públicas a gente chama de uma janela de oportunidade, né? É como se fosse assim um céu que permite que algumas ideias passem no Congresso. O Marco Civil foi assim. O Marco Civil foi aprovado quando a gente teve as denúncias do Snowden de violação de vigilância, violação da privacidade da Presidente da República. Lembra disso? Claro. Ele não aprovou exatamente um conteúdo que respondia a esse problema, mas criou-se um desespero no Congresso e no governo para que algo fosse feito em torno daquilo. A taxação do Trump abre uma possibilidade para o governo atentar para esse tema. Qual o receio que eu tenho? Que o Congresso, como tentou fazer no tema das fake news, os projetos originais de fake news eram péssimos, eram de quem não entendia. O projeto original do Marco Civil, que era o que a gente convencionou chamar de AI-5 digital, era péssimo, era de quem queria perseguir. É que a gente faça uma regulação com medo da inteligência artificial, ludista, que quebre as máquinas e que não resolva o problema. Esse é o receio que eu tenho. O que eu faria te respondendo? A primeira coisa, a responsabilização compartilhada das empresas. Esse é um avanço que nós tivemos agora com a decisão do Supremo, né? Que passa, os empecilhos são gigantescos. Vou dar um exemplo concreto para as pessoas nos entenderem, Pedro. É uma briga que eu tenho com as plataformas há pelo menos 15 anos. Se eu colocar uma foto minha contigo num encontro no Facebook, ele vai automaticamente, se tu tiver Facebook, ainda marcar Pedro Doria, né? Agora, se tu compartilhar uma imagem minha com olhos ensanguentados e com uma faca no peito, como a Zambelli fez muitas vezes, mesmo que eu ganhe na justiça, eles não usam essa mesma ferramenta para deixar de circular, porque eles ganham com a circulação, muitas vezes, inclusive, de forma monetizada, com anúncios. Ora, a tecnologia é a mesma. Por que eles não fazem isso? Porque eles não têm responsabilidade compartilhada. Eles lucram, eles têm um lucro que eu gero a partir do ódio contra mim, mas eles não têm responsabilidade. A segunda questão, a questão da transparência algorítmica. Eu faço testes nas minhas redes, tu sabe que eu também trabalho com isso, né, Pedro? Eu faço testes. Testes, por exemplo, de conteúdos idênticos com pessoas brancas e com pessoas negras. Eu rio, porque qualquer um pode fazer esse teste de como o algoritmo favorece corpos brancos em detrimento dos corpos das pessoas negras. O que, aliás, incide, inclusive, muitas vezes nas tecnologias de vigilância pública que nós passamos a adotar em alguns grandes centros urbanos que perseguem e prendem pessoas a partir de uma identificação genérica, né, de pessoas não brancas, dizendo isso. Aí tem outros debates, que são debates que surgiram no relatório do Orlando, que são como o tema do conteúdo jornalístico, que é um tema que passa pelo debate australiano, se eu não estou equivocada, porque eu estou falando de cabeça. Tem o tema da representação no Brasil. Pedro, se tu quiser abrir, tu tem uma empresa, né? Tu provavelmente tem uma empresa. Sim. Poxa, tu consegue abrir empresa sem ter sede? Não. Né? Nem que seja o endereço da tua casa. Se tu faz home office, né, que teve esse avanço, é o endereço da tua casa. E o endereço da tua casa não te permite fazer determinadas coisas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tu não pode fazer venda de produtos se o endereço é da tua casa. Né? Então, vê bem, eles estão tratando com dados sensíveis, eles estão tratando com milhares e milhares de consumidores, porque como as plataformas têm essa coisa modernex, a gente acha que está ali tudo livremente, mas a gente é consumidor e produtor, trabalhador deles indiretamente também. Então tem o tema da representação, tem os temas afeitos à proteção das crianças e dos adolescentes, que é algo gravíssimo. Há mais de uma década a gente fala sobre isso. Felizmente, rolou aquela série Adolescência. Tu já viu, Marilis, que aquela série deu certo? E ela é um menino protagonista e o pai. Se fosse a mãe e a menina, a vítima, e a mãe da vítima, a série não tinha bombado, né? Porque teve que um homem ser protagonista de algo que atinge, que mata mulheres, para que a gente pensasse, nossa, que horror que é a vida desses meninos que acabam matando. Aí bombou a série. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra.
A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.